Deus, queremos dar paz do Senhor a todos que estão nos vendo através desta programação. Deus abençoe você e o seu lar. Nesta manhã de domingo, convidamos você para fazer parte conosco da Escola Bíblica Dominical. Essa escola que está em todas as igrejas, as Assembleias de Deus, tradicional, em várias denominações também, tem o costume de ter a Escola Bíblica Dominical. E nós iremos estudar esse trimestre a lição de adultos, vem com o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você ainda não adquiriu, você precisa adquirir a sua lição. Nós estaremos estudando a lição de número 3. A lição de número 3, o assunto da lição diz a eleição e predestinação. Vou pedir que a irmã Zélia possa fazer a leitura do texto áureo da lição e da verdade prática, que é um comentário do escritor acerca do texto áureo. Por gentileza, irmã Zélia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. A lição da irmã Rebeca é a lição do Adolescentes Vencedores, que é a lição de 13 a 14 anos, e esse trimestre vem com o tema Família Cristã. O assunto da lição de hoje, ela vai ler o assunto da lição e a palavra de destaque. Obediência e adoração. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. A lição do Felipe, a lição juvenis, a lição já de pré-adolescentes, adolescentes, né, de 15 a 17 anos. O assunto da lição principal é Jesus e o reino de Deus. O assunto de hoje, a lição número 3, ele vai ler o assunto da lição e o texto do dia. Conhecendo o caráter de Jesus, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Graças a Deus. Para não se prolongar, eu não vou convidar você para fazer a leitura bíblica em classe. Você vai fazer na sua casa a leitura bíblica em classe. Os hinos sugeridos também você tem liberdade para fazer, escolher um dos hinos. Nessa lição, os hinos sugeridos são o 68, o 81 e o 430 da harpa cristã. Eu quero dizer a todos que o assunto da lição de adultos, Felipe vai estar estudando a lição dele, a Rebeca vai estar estudando a lição dela. Nós vamos estar comentando sobre a eleição e a predestinação na lição dos adultos. E o que é eleição? Eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Então, é muito bom conhecer esses dois termos, eleição e predestinação, estudando essas duas bases, esses dois termos, nós iremos entender bastante sobre a doutrina da salvação. A introdução nos diz a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. O que é eleição? O que é predestinação? Em poucos momentos, em poucos minutos, nós queremos falar algumas coisas sobre esse assunto. A lição vai abordar muito mais do que nós iremos falar aqui.
E nosso objetivo é que você estude no seu lar, na sua casa. Você não deixe de estudar. Você pare para estudar, seja no domingo, na semana. Agora que estamos mais em casa, você vai ter mais tempo para parar com a sua família e estudar a sua lição bíblica. Não é obrigado você estudar ela de uma vez só, você pode estudar ela por partes. E o correto é concluir, chegar ao domingo, você está inteirado de todo o assunto da lição. O primeiro tópico fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quem foi eleito? Quem fez essa eleição? A dádiva da eleição precede da nossa existência antes da fundação do mundo. A Bíblia mostra que nós fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo. Deus já tinha um projeto para os seres humanos, não especificamente a uma pessoa, mas a todos aqueles que viessem nascer. Deus teria e já tinha programado uma eleição, isso é, já daria direitos àqueles que viriam a essa terra. Logicamente que ao encontrar Jesus, ao ouvir falar de Jesus, se rendesse ao conhecimento da verdade que liberta, que é Cristo Jesus. A eleição divina, ela é divina a eleição. A eleição não é terrena, a eleição ela é divina. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ele é cristocêntrico. A escolha, na verdade, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha em que fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo para herdarmos a vida eterna. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz lá no texto sagrado: porque Deus, que não pode mentir, nos prometeu a salvação antes da fundação dos séculos. Ele nos escolheu, ele nos predestinou para uma vida que não é essa que vivemos aqui, uma vida que ela é eterna. O terceiro aspecto é qual a finalidade? Qual é a finalidade para a eleição, para a predestinação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis? O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamp, o editor da Bíblia, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, porque ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja. Então, sem a união com Cristo, ninguém é eleito, ninguém é predestinado. Não há predestinação aos céus e não há eleição a essa nova vida. Por quê? Porque sem Cristo não há sentido, não há como o plano de Deus se concretizar na vida da igreja. Sem Cristo não há igreja. A igreja existe por Cristo. Foi Ele o fundador da igreja. E quando Ele fundou a igreja, Ele elegeu e Ele predestinou pessoas à vida eterna. Pessoas essas que devem vir a Ele. Os que hoje já estão predestinados. Amanhã pode vir mais. São aqueles que aceitam a Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregam a entrevista de Jesus Cristo com Nicodemos, um príncipe. Jesus assevera isso a Nicodemos: em verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. Isso é preciso conhecer Jesus, é preciso estar com Jesus, é preciso entregar a sua vida, os seus caminhos a Ele, para que ocorra a eleição e a predestinação a essa nova vida. Aqui no tópico 2,
que tem como título a predestinação para os filhos da adoção, o comentarista diz: o termo grego prorisos, produzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. É necessário o encontro com Jesus, é necessário entregar a vida a Jesus para receber essa predestinação. O Senhor conhece o ontem e o hoje, e Ele conhece o amanhã também. Você precisa entender que você está predestinado, você está eleito por Deus, você foi escolhido. Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, porque é necessário se anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus, ele é salvação para todo aquele que crê. Nós iremos concluir a lição com uma reflexão muito forte que fala o comentarista. Essa lição, ela vem trazer, vem abordar, vem trazer o conhecimento a todos nós cristãos e estudarmos para conhecermos um pouco da doutrina da salvação. É preciso conhecermos esses dois termos, o termo predestinação e o termo eleição. Então, devemos entender que já fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O preço foi pago, Deus nos escolheu e hoje estamos selados pelo seu Espírito, aguardando o dia da redenção. A conclusão diz: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, e vivem em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas por Ele, por Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, e que você possa, não só aos domingos, mas no decorrer da semana, desfrutar deste alimento que traz paz e alegria. Deus abençoe você e toda a sua família. A Escola Bíblica Dominical é um alimento para todos nós, é um seminário que podemos ter agora no nosso lar e na nossa casa. Lembrando que é a única escola onde Jesus é o nosso professor, porque aqui aprendemos a sua palavra, pois nos é ensinada por Ele. Deus abençoe a todos no nome de Cristo.